Boa noite. Hoje estaremos falando um pouco sobre o esporte como um fator de inclusão e também sobre as dificuldades para as Olimpíadas em relação à pandemia. Teremos a vice-presidente, doutora Luziana, também advogada, está conversando um pouco com a gente sobre esse tema. Só aguardar ela entrar para a gente começar. Um beijo, Laís, a todas, a todos e a todas que vão nos acompanhar nesse bate-papo. Deixa eu ver se eu chamo ela. Andressa. Luzia entrou. Pode enviar o convite, Luzia. Pra gente começar. Falar sobre esportes como um fator de inclusão. Boa noite, Andrew. Opa, peraí. Olá. Eu acho que... Luzia saiu, vai entrar de novo. Não tá me ouvindo, Andrew? Deixa a Luzia entrar, conectar para ver se está tendo algum problema aqui ou aí. Oi, Luzia, agora. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Tudo bom? Tudo ótimo. Usando todos também. Usei o todes, tu viste que eu já comecei, até porque tenho acompanhado as tuas lives. E claro, né, já... Verdade. O Andrew tá dizendo que não tá me ouvindo. Andrew, confirma se não é o teu. Tenta sair e entrar de novo, porque eu tô ouvindo a Luzia muito bem e ela tá me ouvindo. Então pode ser alguma questão com a conexão, tá? Tá me ouvindo bem, né, Luzia? Não, eu estou ouvindo maravilhosamente bem, João Jorge. Perfeito. Então, como eu havia introduzido, né? Então, boa noite novamente a todas, a todos e a todes, né, que vão nos acompanhar nesse bate-papo rápido. Luzia, Luziano, eu vou chamar de Luzia, acho bonito. Olha, eu preferia Luzi. Tu és a única pessoa que me chama de Luzia. A única. E eu não consigo chamar de outra forma. Vou tentar. Vou tentar chamar de Lu. A Lu é bem melhor. Tentar Lu. Então vamos lá. É porque eu não sei. Teu rosto me remete a isso. Eu quero chamar, e toda vez eu falo Luzia e Luziana, né, doutora Luziana. Aí, não, vamos tentar então, Lu. Então, como eu havia falado, né, inicialmente, a gente vai falar um pouco, né? Não tem, a gente sabe que, infelizmente, nesse tempo de pandemia não tem como aprofundar, né? E às vezes nem falar
tudo do jeito que a gente, né, gostaria de falar, com um amplo e profundo debate. Mas nós vamos falar rapidamente, né, nessa noite, nós temos aí o tempo de 1 hora, para falar um pouco sobre o esporte como uma ferramenta de inclusão. Lu, que tem, né, uma experiência e vai falar um pouco para a gente dela na área. Nós que, inclusive, tínhamos, né, no início, um projeto bem seria para o interessante. início desse ano, né, um projeto de campeonato misto que seria na UAB. Mas o projeto ainda existe, né? Ele não acabou, ele permanece. As pessoas são todas engajadas, a gente só vai ter que adiar um pouco por conta, óbvio, da pandemia. E a pandemia também influenciou diretamente. Beijo, Cíntia, lá de Brasília. Influenciou também, inclusive, nas Olimpíadas, né? A gente vai falar um pouco Exatamente. das dificuldades, porque assim, a gente sabe que boa parte, né, dos nossos atletas tem uma condição social baixa, né? E aí dependem muitas vezes de transporte, de dinheiro, de bolsa, ou às vezes sem patrocínio, sem ajuda nenhuma para poder fazer os treinos. E com a pandemia tudo ficou muito limitado, a própria questão do isolamento, distanciamento. E isso, né? Aí tem até uma pesquisa, eu vou comentar no segundo, vai ser a nossa segunda parte, né, do nosso bate-papo. Mas aí nesse momento, então, para quem estiver me assistindo pelo Instagram da Lu, né? O meu nome é João Jorge, eu estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB. Também sou psicólogo e a gente faz pelo menos 2 lives toda semana, trazendo algum tema, né? E, enfim, dialogando, né, com as pessoas que nos assistem para a gente poder fazer aí, trocar informações, trocar ideias, propor, né, estratégias de como enfrentar, e a gente tem utilizado essas ferramentas nesse momento, que é o que a gente tem, né, que seriam as lives, né? Eu sei que muita gente já está saco cheio das lives, né? Mas não tem como fugir. Esse é o novo normal, né? E aí eu também acho que assiste quem está interessado, né? Assiste depois. Eu estava vendo a outra mesmo que a gente fez sobre aborto, deu mais de 300 visualizações, né? Teve uma outra que a gente fez, deu 400, 500. Então significa que as pessoas assistem também em outros momentos, né? E aí vai ficar aí guardado aí no nosso, no feed, né? Para as pessoas poderem assistir no IGTV. Então, por favor, Lu, se apresente. Quem é você? Então, eu sou advogada, meu nome é Luziana Cristina, eu sou advogada, militante na área do direito previdenciário, estou segunda vice-presidente da Comissão de Esporte da OAB Pará, e foi na Comissão de Esportes que eu conheci o João Jorge, e trocamos algumas ideias sobre uma Copa mista, né, que seria uma forma de inclusão. Também sou integrante da Comissão da Mulher Advogada e também atleta do time feminino da OAB Pará. Vou aproveitar, inclusive, que essa live é da seccional da OAB Pará, né, que organizada pela Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI, para fazer uma breve propaganda do time, certo? O time feminino de advogadas, ele existe desde 14 de abril de 2018, João Jorge. Queria te dizer assim que para mim foi algo muito impactante, porque quando eu vi o card da chamada para advogadas, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, eu vou lá, mas será que tem advogada que joga futebol? Eu te confesso que eu fiquei, eu não acredito que tem tanta, enfim. E aí, porque o que a gente está acostumado? Nós estamos acostumados e acostumadas com a ideia da advogada, né? Salto, bolsa. Então, eu realmente não imaginava. Mas, para minha surpresa, João Jorge, no primeiro treino que a OAB fez, a chamada que a OAB fez, deu mais de 20 advogadas. E elas são advogadas que jogam muita bola, sabe? Durante o dia, tu provavelmente vais encontrá-las ali nos fóruns, mas à noite vamos estar lá nos treinos, jogando bola. Tu vais te surpreender se um dia tu prestigiares um dos jogos, um dos treinos das nossas colegas advogadas. E eu vi aqui, João... falar que já tem gente querendo participar. Teve gente que já comentou,
né? A Jesus Gonçalves, que fez uma live agora comigo em Ah, eu agosto, assisti a live. A live assistiu, da aí ela Paty. falou assim, ei, tem como eu participar desse time? Aí eu falei assim, claro que tem. Se não tiver, a gente dá um jeito. Então Então, já eu já temos aí candidatas, tá? deixo aqui registrado que os nossos treinos é aos sábados, certo? Às 9h30 no Clube dos Advogados e às 20 9h30 da horas no... manhã. Isso, no Clube dos Advogados e às 20 horas na Arena Caçazum. Nós temos uma técnica, inclusive a nossa técnica é a técnica do feminino do Paysandu, a Aline Costa. Então, nós temos aí uma... realmente nós estamos bem estruturados. Mas, enfim, João, eu vi aqui que entrou na live, aqui como participante, a Daniela Reisla. Ela compõe um projeto junto comigo, certo? É o Resenha com Elas, que é um projeto que nós organizamos lives, é um projeto digital, né? Nós organizamos lives, debates, reflexões com mulheres do esporte. Então, é isso. Eu queria também te agradecer muitíssimo pelo convite, o espaço que tu estás dando aqui. Que isso. Bom, o esporte, como todo mundo sabe, ele é uma ferramenta de inclusão, né? Não é nenhuma pergunta, não é um questionamento, é uma afirmação. E no Brasil, até diferentemente de outros países, o futebol, principalmente o esporte de modo geral, mas principalmente o futebol, ele meio que faz parte da cultura, né? A nossa cultura brasileira, ela está muito ligada ao futebol, enfim, entre várias situações que a gente poderia ficar falando aqui do ponto de vista histórico, né? Copa, Pelé, enfim. Mas, e aí eu já te provocando, né, com algumas perguntas que também me incomodam. Por que será que num país que é considerado, inclusive, o país do futebol, um país que é pentacampeão, né? E aí, eu já estava aqui conversando contigo, tô falando algumas coisas, eu acho que a nossa live vai acabar atendendo por uma questão de gênero, mas enfim. Vamos ver o que acontece, porque aqui não tem script, né? Não tem roteiro, a gente vai falando e vai deixando, ficando à vontade. Mas mesmo a gente, justamente, diferentemente de outros países, é que a gente tem leis de incentivo, né, a respeito do esporte. Nós temos Bolsa Atleta, enfim, grandes times milionários, né, no Brasil. Não é o caso dos nossos aqui do Pará, mas a gente sabe que tem times, né, principalmente aquele eixo ali, Rio-São Paulo, que são times milionários. O que acontece, né, principalmente pensando na perspectiva da educação? Por que será que no Brasil, a gente, mesmo fazendo parte da cultura, mesmo a gente tendo leis de incentivos, por que o esporte ainda não é utilizado de forma, vamos dizer assim, mais homogênea, ou maior, ou mais ampla, né, no Brasil como um todo, principalmente aqui na região norte e nordeste, que a gente sabe que tem uma desigualdade social gritante. Por que o futebol, apesar de ser uma ferramenta importante de inclusão, não é utilizado como uma ferramenta de inclusão social, né? Qual é a tua experiência quando tu vê? E aí eu já aproveito para engatar a segunda, né? Que aí, como eu falei, a gente vai entrar numa questão de gênero. E por que as mulheres, né? Por que o futebol feminino, beijo Peter, nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial, por que ainda é tão invisibilizada a participação da mulher em todos os esportes, mas principalmente também no futebol? O que acontece, né? O que a gente pode pensar, né, como estratégia de superar isso? E, João, sabes que até isso, participar, jogar futebol, sabe que a gente nunca para de estudar, né? E eu, lógico, além de advogada e ser jogadora amadora de futebol, eu também sou militante feminista, né? Eu sou ativista do movimento feminista. Então, eu não paro de estudar, eu não paro de ler, e é claro que isso é algo que logo no início também ficava, nossa, refletindo sobre isso. Mas, assim, sabe o porquê que o futebol feminino ele é invisibilizado? Na verdade, o Brasil ele tem um déficit muito grande em relação às mulheres, lógico, de um modo geral, não só o Brasil, como nós sabemos, o mundo todo. E aqui no Brasil, especificamente, nós tínhamos um decreto-lei
Tá até aqui a minha colinha, inclusive. Eu estava até, inclusive, escrevendo aqui antes dessa live. É o Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941. Olha o que dizia o decreto. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E esse decreto, João, perdurou até 1983, que foi quando foi regulamentado. Então, olha só, veja bem, nós temos mais de 40 anos de proibição por decreto-lei. Tem ideia disso? Então, olha só o porquê que o futebol feminino é invisibilizado. Porque primeiro ele foi até mesmo criminalizado. As mulheres elas não podiam praticar. Inclusive, a gente fez uma live, João, no projeto resenha.com.elas, com a Dilma, que é a técnica da seleção brasileira de futsal. E foi uma das perguntas que eu fiz para ela, foi exatamente sobre isso, né? E a Dilma, ela vivenciou isso. Ela vivenciou, que ela é uma mulher que tem cerca de 50 anos, ela vivenciou a proibição. Já pensaste? Ser proibido, as mulheres serem proibidas de jogar futebol, porque essa atividade era considerada uma atividade incompatível com a sua natureza. Então é lógico que existe esse déficit, lógico que as consequências disso é invisibilidade, lógico, falta de patrocínio, falta de incentivo, não é? Infelizmente, as pessoas elas veem o futebol, a prática do futebol, as mulheres praticarem não como sendo uma atividade para elas, né? E aí, eu, inclusive, antes de tudo aqui, eu estava até escrevendo aqui uma das minhas frases favoritas, né? Que é uma frase da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado fêmea. Entende? Então, pense bem que o porquê, né, que o esporte, que o futebol, ele foi invisibilizado por parte melhor em relação às mulheres. Né? Não tinha como, se foi proibido por lei. Mas mesmo assim, João, existem registros de mulheres que mesmo nessa época, lógico, elas continuavam jogando, né, mas havia sim essa proibição, certo, da mulher jogar futebol. Acho que sim. E aí é interessante porque, assim, a minha perspectiva, né? Eu sempre atuei na política de assistência social, já visto, eu sempre também acabo descambando para esse lado, né? Que, querendo ou não, é a minha experiência, é o meu DNA. A gente sempre fala, né? Quem trabalha na assistência social, um estágio que seja, você é picado, né? Pelo mosquito da assistência social, como eu falo, e entra, né, na tua pele. E você leva isso para onde você for, em qualquer política pública que você for atuar, você acaba pensando sobre isso. E aí eu não posso deixar de pensar dessa forma, né, diferente, porque sempre quando a gente fala, né, das políticas públicas, a gente pensa muito na questão da inclusão, né, como um fator justamente de superação, né, nesse site, né, que eu peguei algumas informações que fala justamente do esporte como uma ferramenta de inclusão social, é o atletasnow.com. Né? Ele traz um pouco da história e tudo isso, né? Como eu falei, a gente não vai entrar. Essa questão do Brasil imperial, tratando da educação física, leis e decretos. Então, como eu falei, é um país que tem leis, inclusive, né? Tem ferramentas para poder realmente utilizar o esporte como essa ferramenta. E é interessante porque eu sempre pensei, principalmente em alguns, né? Quando eu comecei a trabalhar na política de assistência social, ainda no estágio, a gente sempre pensava, eu me lembro que um dos programas que nós tínhamos em Ananindeua era justamente o Bom de Bola, né? Então a pessoa quando ela ia, né, a criança ou adolescente, ela ia para o atendimento psicossocial, nós tínhamos 5 projetos, né, que ela poderia já entrar, independentemente do acompanhamento que era feito lá no CREAS, né? Então ela podia participar das aulas de informática, né, que era um deles. Tinha a de línguas, né, que era a principal, era inglês. Na época ainda estavam tentando também colocar outras línguas, mas já tinha inglês. Aí tinha o bom de bola, que era esse, que acontecia no Abacatão.
tinha o reforço escolar, e se eu não me engano ainda tinha mais algum... Ah, e a natação também, né? Então veja, nós tínhamos pelo menos 2 programas que falavam sobre esportes, né? Principalmente para crianças e adolescentes, que trabalhavam também nessa perspectiva não só de inclusão, mas de superação daquela situação, né? De violência, de dificuldades, enfim. E eram programas muito interessantes, mas que acabaram, né? Não existem mais. Em Belém, nós nem temos, né? Na assistência, pelo menos, nem podem até ter programas, mas não que estejam ligados à assistência social, né? Nesse sentido. E eu não consigo ver, né, essa separação. Para mim, na verdade, é o contrário, é a junção mesmo. É uma total ligação que existe. Não só se for natação, não só se for, né, o futebol, não só se for as próprias artes marciais. Eu tinha muito interesse, inclusive, aqui onde eu trabalho, de colocar o de artes marciais, porque conversando com os meninos, né, os adolescentes, era uma das atividades que eles até escolhiam, né, que eles tinham interesse, e que lá no nosso espaço, né, no ambiente, dava até para colocar, né, um colchonete, enfim, tentar adaptar para poder ter, né, essas atividades de artes marciais e luta. Mas a gente não consegue efetivar, né? E é interessante porque não só quem trabalha vê a total relação, vê como uma ferramenta, né, de inclusão, mas também de superação. Qualquer pessoa que eu for falar vai também concordar. Tem lei, tem tudo, mas a gente não consegue efetivar, não consegue tirar do papel. É uma burocracia e é isso, vamos ver, e não consegue. E depende também, querendo ou não, a gente sabe que o esporte ele precisa de investimento, porque até para fazer, justamente, fazer o negócio lá do colchonete tem que ter dinheiro, né? E aí, querendo ou não, no órgão público tem que ser dinheiro público, óbvio, a gente não pode trabalhar, né, com dinheiro privado. Às vezes a gente até pensa em se cotizar e tentar tirar do nosso bolso, o que também não é certo, mas assim, é um custo relativamente alto para poder ter adaptação dentro dos parâmetros legais, porque aí também a gente não vai fazer qualquer coisa, né? Então, é tão difícil e assim, seria tão interessante, né, se a gente conseguisse trazer, né, ou sensibilizar as autoridades, os nossos políticos, esse ano, que é um ano de eleição, os nossos candidatos, para esses desafios, né, para a importância do esporte de modo geral, não apenas o futebol, mas também o futebol, para garantir. E eu acho interessante quando a gente pega o futebol e sempre fala essa questão do esporte feminino, porque é muito legal ver quando a gente sabe, né? E parece que é uma novidade quando tu fala assim, nossa, tem mulheres na OAB, tem um time de futebol na OAB. Nossa, tem, não sabia. Parece que tipo, é uma coisa de outro mundo. E não, gente, a gente tem que normalizar, né? Esse tem que ser realmente o novo normal, tem que ser, tem sim, você pode participar, venha praticar, né? E quebrar realmente, é uma quebra de paradigmas, né? Sabe, João, que isso que tu falaste, eu me lembrei de uma aula há muito tempo, lógico, né, ainda no ensino médio, que o professor falava sobre isso, né? O quanto que, por exemplo, aqueles espaços da praça, em que ali tem vôlei, tem futebol, onde aglutinam, né, onde se aglomeram os jovens. Então, isso, de certa forma, seria uma política pública, porque o jovem, quando ele está lá, ele está praticando alguma atividade física. Deixá-lo no ócio é, de certa forma, contribuir, né, para que esse jovem se marginalize. Então, isso eu acho que é uma missão para você, inclusive. Inclusive, inclusive, está aí eu ser pré-candidato, de pensar, sim, nessas políticas públicas, viu? Como uma forma de promoção, mesmo que esses jovens possam, lógico, ao praticar uma atividade física, que a gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, né, de se viver. É um país que dá poucas opções mesmo. Então, isso é na verdade, é para vocês aí, que futuros políticos aí, pensarem sim, nessas políticas públicas para a juventude, né, que é o nosso futuro. Bem bacana tu colocares isso, porque como eu falei, eu não consigo ver que não seja de outra forma, né, vindo, né, como uma política pública mesmo efetiva. Mas eu também penso muito nessas estratégias, por exemplo, pensando agora no nosso projeto, né?
Uhum. Com o Zé Maria, a gente conversando, surgiu o projeto, a gente foi acrescentando as pessoas. E infelizmente, né, não aconteceu, como eu falei, foi adiado, mas assim, o quão também é importante ter, às vezes, essas iniciativas dentro dessas instituições que, às vezes, teoricamente, não teriam, né, uma relação direta, né, com a prática de um esporte, alguma coisa. Como tu falaste, não só é interessante por uma prática física, né, por uma questão realmente do desporto, de uma saúde, né, de uma qualidade de vida, mas também de promover, né, de quebrar, né, esses muros que ainda existem e utilizando uma instituição que historicamente, que é a OAB, está ligada, né, à defesa, né, à participação social, à representação da sociedade civil. Então, a gente realmente ter essa iniciativa, e eu fico feliz de poder fazer parte, inclusive, dessa gestão, e da gente estar sempre junto, né, no lançamento do uniforme do time, de realmente haver Sim, exatamente. também dessa gestão, porque também a gente pensa assim, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque poderia não ser interessante, né, para essa gestão, ela não dá, né, o apoio necessário e nem existir, né, ficar, né, focar talvez em outras coisas dentro do clube. E não, existe sim um destaque, né, e um incentivo para a prática do esporte. Mas já, aproveitando, a gente já está chegando a 9h30, né, aproveitando para falar um pouco já do nosso segundo tema, tem uma pesquisa do COI, inclusive vamos falar, né, do CBF, que teve aí, né, a sua diretoria renovada, com mulheres, discutimos isso lá no nosso grupo, né, isso é muito importante, não apenas por falar, porque às vezes, assim, fazendo um parênteses rápido antes de falar das Olimpíadas, mas a gente fala muito da questão da representatividade, né, lugar de fala, enfim. Mas eu penso que não é só a representatividade, é também a qualidade. Porque quando a gente tem mulheres e mulheres qualificadas falando sobre aquilo que elas entendem, sabem e vivem, é muito interessante. E é muito nítido. Os homens, quando eles estavam, né, naquela apresentação e tal, nananana, e as mulheres entraram, né? 3 mulheres com uma força muito grande, com uma fala, né, muito bem preparada, com realmente, assim, dando um baile, né? Calando a boca de qualquer pessoa e dizendo assim, esse lugar também é nosso, né? Nós podemos, devemos e estamos aqui. E assim, para mim, tanto é que eu bati foto, né? Mandei lá no grupo, tudo mais. Gente, vocês já estão sabendo essa novidade e tudo mais. Achei maravilhoso, né? E a gente precisa realmente disso. Mas, passando para a pesquisa, então a gente tem a pesquisa do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Ele aponta que 56% dos atletas têm dificuldades para treinar na pandemia. E aí, né, essa pesquisa foi feita, teve também, a própria pesquisa aponta que teve dificuldades para ser realizada, porque muita gente está em isolamento, não respondeu a pergunta, não ficou sabendo que estava tendo a pesquisa, enfim. E a gente sabe que era para a gente ter vivido agora, né, nesse período, as Olimpíadas, né, que seriam em Tóquio, ainda serão, mas, enfim, estão também adiadas. E essa pesquisa ela contou com 4.089 respostas de 135 países, né? Sendo 80% atletas de elite, júnior e aposentados, 13% da comissão técnica e 7% de dirigentes. Então a gente vê que 80% realmente da pesquisa corresponde aos atletas. E aí o Brasil foi o país com a maior participação nesse estudo e responsável por 12% das respostas mundiais. E então isso mostra também a possibilidade, né, do Brasil ocupar também esse espaço e que a gente sabe que não politicamente a gente, né, não está tendo investimento nenhum, né, nessa área. E daí não é só a pandemia, porque a gente teve anos anteriores que também não tiveram, o ano de 2018, o ano de 2019, mas enfim. E aí, a maioria dos atletas, né, colocaram essa questão das medidas restritivas de isolamento,
E aí ela perguntava qual era o maior desafio para os atletas durante a pandemia do coronavírus. E aí 56% deles, né, acreditam que treinar com eficiência é uma das maiores dificuldades. E aí colocaram, além, né, de treinar com eficiência, de manter a motivação. Achei interessante porque aí tem uma total ligação, um link com a psicologia, né? Essa questão da motivação, ela é muito importante para o desempenho profissional. Manter a saúde mental, e aí também tem uma total relação, principalmente porque a gente está no mês, né, do Setembro Amarelo, falando sobre a importância da saúde mental. A dificuldade de administrar a própria carreira, a dificuldade do próprio isolamento social, a dificuldade de financiar a carreira, de manter-se atualizado das notícias, de cuidar das crianças, e aí eu acho que possivelmente, né, culturalmente a gente sabe que a responsabilidade no nosso país acaba ficando restrito às mulheres, embora nós como feministas, né, pensamos e acreditamos que deva ser de outra forma, seja responsabilidade, corresponsabilidade ou responsabilidade dividida, mas a gente ainda sabe que a grande maioria é feito por mulheres, e eu acredito que essa foi uma das questões colocadas por elas, entre outros ou nenhum. E aí também aponta para essa dificuldade de acesso, né? A questão de infraestrutura, os locais estavam fechados, estão evitando também a aglomeração, estavam sem treinadores. Então, assim, apareceu muitas coisas realmente. E aí eu queria que tu, né, pudesse falar, porque essas coisas, elas falam da Olimpíada especificamente, mas eu acho que isso também é um pouco do cotidiano do atleta no Brasil, né? Com certeza. Eu estava lendo um artigo esse fim de semana, João, do atleta paralímpico, né? Já Uhum. paraste para pensar? O Paralímpico, então, ele teve, inclusive, eles foram os primeiros, lógico, por serem grupos de risco, né? Na verdade, eles foram os primeiros a pararem, isso foi, lógico, para eles muito, muito impactante. Então, tu estás vendo aí na pesquisa todas essas dificuldades, né, do atleta, digamos, enfim, um atleta que é saudável. Imagina um atleta que tem essas limitações, tem todas essas dificuldades, como não foi difícil para eles esse período de pandemia, né? Agora, te falando um pouco assim da realidade do que eu vivencio, tá? A partir de contatos com atletas profissionais, né? Daqui do estado, né? E houve, lógico, uma série de dificuldades para manterem, né? Lógico, o ritmo de treinos. E, além de tudo, a dificuldade financeira, né, João? Porque a realidade do futebol feminino, lógico, como tu podes imaginar, isso inclusive é algo que, assim, que eu nunca tinha pensado antes de vivenciar o futebol, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Questão, porque que eu nunca imaginei, por exemplo, que uma atleta de futebol feminino não recebia. Sabia disso, que muitas não recebem, muitas não têm registro. Então, eu fiquei assim, nossa, mas como é possível? Então, assim, é tão amador, vem o futebol feminino de uma forma tão amadora, tudo parece que é um favor. Não é isso. O futebol feminino, ele tem que ser, como eu assisti numa das lives de uma pessoa assim, que tem uma expressividade muito grande, né, no Brasil, tem que ser um produto, como é o masculino. Só que o futebol feminino, não, as pessoas, elas não... Por exemplo, tu assistes partidas de futebol feminino? Sabe E quando elas jogam? É. Sabe o nome das atletas? Eu não sei. Marta, Ah, Formiga. a Marta é uma estrela. É uma estrela. São as nossas estrelas, né? A Mas gente olha, eu tem conheço que mais o conhecer porque feminino do que elas, do masculino, porque o masculino eu nem torço para nenhum elas time, de estão. verdade, né? Se tu me dissesse que eu não conhecia, poxa, porque elas estão na mídia direto, né? Mas assim, por exemplo, das nossas atletas profissionais aqui, Remo, Paysandu, a gente não conhece. Olha, eu fui assistir um jogo, só para teres uma ideia, João, eu fui assistir um jogo do time profissional, era uma final de uma partida. Tu sabes qual a estrutura? Olha só, não tinha sequer arquibancada. Eu fui para prestigiar o time, né, que as meninas treinavam com a gente. E aí a técnica delas
é a mesma nossa técnica, então eu fui assistir, eu fui prestigiar o jogo, né? Afinal, foi um grande jogo, inclusive. E nós ficamos sob o sol fortíssimo, depois sob a chuva. Não tinha estrutura. E sequer podíamos ir para a área coberta. Então, não tem estrutura, o futebol feminino, na maior parte dos estados, não tem estrutura nenhuma. A gente pensa, lógico, porque quando a gente fala atleta, quando a gente pensa em atleta, a gente pensa em Neymar, a gente pensa, enfim, nas grandes estrelas. Gente, tem os atletas dos clubes menores. Então, tu podes imaginar, eu queria que você refletisse, as pessoas da live refletissem, sobre a realidade do futebol profissional, mas assim, dos clubes menores. Por exemplo, eu assisti uma live com um atleta do São Paulo. São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Dani até me corrige aí, que a Dani ela é do mesmo projeto que eu, mas se não me engano era do time de São Paulo. E aí ela narrou a realidade dela. Ela não, para ela estava tudo ok. Mas por quê? Porque ela faz parte de um grande time nacional. A realidade dela, porque eu já assisti, já conversei com atletas de time de clubes menores, e é totalmente diferente. Não recebem salário, tem só uma ajuda de custo. Então, imagina a dificuldade para ir para os treinos. Geralmente, meninas muito humildes, meninas que vêm, enfim, a maior parte do interior, então elas não têm estrutura, elas até sonham em ser, então, elas até sonham em ser grandes atletas, enfim, mas onde é que está a estrutura? Como é que elas conseguem isso? Como é que elas se mantêm? Elas têm que ter uma atividade paralela. Então, geralmente, os treinos, né, por a maior parte, lógico, não tem como viver do futebol. Algumas sim, dos grandes clubes até consegue. A gente, inclusive, uma das pessoas que estavam participando da live perguntou para essa grande atleta se ela conseguia hoje viver do futebol. E ela disse, sim, eu consigo. Mas ela é uma exceção. A maior parte não. A maior parte não consegue viver do futebol. A minha profissão, eu sou atleta de futebol e viver, essa pessoa de um clube menor dizer que consegue sobreviver é difícil. Então é isso que a gente tem que refletir, né? Tu tocaste num ponto fundamental que eu também sempre falo nas lives, em todas elas, tu que sempre está acompanhando, sabes disso, e aí agora me trouxe mais ainda, né, uma reflexão que é, e realmente o interior, porque se na capital a gente já enfrenta, região metropolitana, né, a gente já enfrenta essas dificuldades, como tu colocaste, tanto de estrutura quanto de acesso e da própria manutenção, né, enquanto fonte de renda. Imagina no interior, que não tem o grande clube, né? Não tem o centro de treinamento, não tem o treinador, não tem pessoas qualificadas, não tem, às vezes, a chuteira, né? Você não tem o básico, né? Para você realmente fazer um treino digno, ou até se preparar, tem o sonho. Tem, às vezes, até, vamos dizer, aquela habilidade nata, né? Que alguns são esses talentos, né, que a gente não pode deixar de reconhecer que existe tanto no feminino quanto no masculino, são aquelas pessoas que já nascem, né, jogando, nadando, enfim, lutando. A gente percebe que é uma coisa, né, delas, são os atletas de alto rendimento, né, inclusive, a todo o investimento, mas que muitas vezes se perdem no meio do caminho, porque justamente não são enxergados, não são vistos, são do interior, enfrentam todas essas dificuldades e faz um link com aquilo que você falou até das próprias praças. Se eu não tenho na minha cidade, um exemplo, né, no interior, uma praça digna onde eu possa justamente me exercitar, onde eu possa fazer uma atividade física, onde eu possa, de repente, até me incluir em algum projeto, como é que a gente pode, inclusive, falar de juventude, né, de futuro de país, de projeto de nação, quando não há isso, né? Nem nas grandes cidades, ou pelo menos aqui, como eu falei, nessa região norte e nordeste, pelo que a gente acompanha, né? nas pesquisas, né? E nas reclamações dos atletas. Imagina o interior, né? O interior, ainda mais o Pará, essa região, a Amazônia, né? Como um todo, que tem toda uma dificuldade de acesso, que são dimensões, né, gigantescas, enfim, que tem uma questão climática, inclusive, porque ou a gente torra no sol, né? Ou a gente se afoga na chuva. Então, bem difícil, né?
Alguém falou alguma coisa, deixa eu ver aqui. A Daniela. A Milene Domingues disse: as atletas do futebol feminino brasileiro jogam como profissionais, são tratadas como amadoras e com uma estrutura e salário de várzea. Perfeito, verdade. É exatamente isso. Eu me lembro que a Marta Exatamente. falou isso também numa entrevista já, quando ela estava no final, logo depois também da Copa. Não, como é que é? Não foi Olimpíadas, foi da No Copa, final da foi a Copa. última. Foi da Copa. Que aí ela disse, olha, que ela até falou dela, né? Ela falou assim, nós passamos, nós não vamos ficar aqui para sempre, a gente vai se aposentar. O futebol Eu feminino não lembro pode disso. ter a visibilidade só enquanto a Marta estiver aqui, ou quando a Marta é a melhor jogadora, não. Tem que haver um investimento, né? Tem que haver um investimento no salário. A gente treina. E ela falou basicamente, né, com outras palavras, mas foi basicamente isso que a Daniela colocou. Perfeito. A gente vai se encaminhando para os nossos últimos 15 minutos. E aí Ah, eu já gostaria de trazer, né, uma reflexão do que a gente já colocou tudo aqui, novamente reafirmando que sim, eu acredito que o esporte é uma ferramenta de inclusão social, que infelizmente a gente ainda vive, né, essas contradições brasileiras, que é o país do futebol, é um país pentacampeão, mas que ainda não há um investimento em termos de políticas públicas de forma homogênea ou adequada em todo o país, principalmente no interior, no que diz respeito ao esporte, e que nós consideramos, sim, né, o esporte, não apenas o futebol ou não apenas o futebol masculino, mas todos os esportes, o feminino, a natação, o triatlo, as artes marciais, enfim, como ferramentas realmente de não só inclusão, mas também de superação dessa desigualdade social que a gente vive. E seria muito bom se realmente nós tivéssemos não apenas candidatos comprometidos com isso, mas com a efetivação, de fato, né, na prática, no nosso dia a dia, dessas políticas públicas que já estão previstas, né, que já estão em leis, que algumas delas até têm orçamento, né, que nós antigamente, né, tínhamos até um ministério, já chegamos, historicamente, a gente agora fala assim, né, historicamente eu tivemos até um lembro. ministério dos esportes no Eu lembro. Brasil. Não Orlando temos Solidário. mais isso. E que bom seria se a gente conseguisse aliar educação e esportes para realmente ser o nosso novo normal, né? Com certeza. João, bom, eu só tenho a te agradecer pelo convite. Obrigada pelo espaço. Eu sei que as tuas lives, elas são lives que geralmente são muito assistidas, então eu realmente te agradeço pelo espaço. Por quê? Porque foi o momento que eu tive para poder dar visibilidade, dar voz para o feminino, né? Para o futebol feminino, não só o profissional, né? Lógico, eu não sou atleta profissional, mas o futebol amador mesmo, futebol feminino amador. Então, eu te agradeço muitíssimo e mais uma vez eu vou aproveitar o espaço para convidar as pessoas que estão assistindo para seguirem o nosso Instagram, @oabpa.ff, certo? Nos sigam lá, por favor, sigam @resenha.com.elas, que é um projeto extraordinário, organizado por mulheres, que trazem sempre esses temas relevantes, né, sobre futebol e gênero, claro, não poderia deixar de ser. E é isso, eu gostaria de agradecer também a todos que estiveram presentes, a Dani aqui do Resenhas, que esteve aqui prestigiando e comentando, abrilhantando aqui a live. E é isso, João. Obrigada mesmo, de verdade. A Dani já tem uma pergunta aqui no final, que ela está perguntando assim, se incentivos fiscais seriam uma boa opção de apoio aos atletas. Eu acredito que sim. Eu acho que, de repente, seria uma forma, né, de garantir um repasse, né? Uma forma, talvez até no próprio imposto de renda, ou junto às empresas, né? Alguma forma, algum tipo de política afirmativa que garantisse, né, o financiamento dessas bolsas para jovens atletas, né? Porque tu falaste uma coisa que a gente sabe, sim, eu não acredito, eu não sou eu sou mais realista do que otimista, tá? Eu não vou te falar que a gente vai ter, num futuro muito próximo, garantia para todos. No Brasil, acho muito difícil, né? Mas eu acredito que se a gente tivesse pelo menos o mínimo, eu sempre falo do mínimo existencial, se a gente conseguisse garantir o mínimo,
para que, e de forma igualitária, né, conseguisse chegar nos locais mais distantes, mais difíceis, a gente ia ter esse mínimo, esse básico, que ainda não é o ideal, mas seria o que a gente é melhor do que nada, né? Para a gente poder, principalmente, garantir que a nossa juventude, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, tivessem, né, esse apoio, esse incentivo. Porque, querendo ou não, quando tu és adulto, né, a mulher adulta, o homem adulto, a gente sabe que é difícil, como tu colocaste. A pessoa tem que trabalhar e ainda treinar. É fácil? Nossa, Não. claro que não. Óbvio que não. Todo mundo, ainda mais se tiver filhos, né, se está com algum familiar doente, enfim, se for paraolímpico, pior ainda, porque já tem uma limitação, né, da sua própria condição. Mas, assim, é adulto, né? A gente vai encontrar aí outras estratégias. Mas quando a gente está falando de crianças e adolescentes que são prioridade absoluta, né, na nossa legislação, que tem o ECA, que tem várias fontes, inclusive, de financiamento, porque o ECA, né, ele garante, tem o Fundo da Infância e Juventude, você tem o Fundo, né, de combate ao trabalho infantil. Você poderia combater o trabalho infantil pegando todo esse recurso que está lá e que não está sendo usado, ó, há muito tempo, porque a política, né, o investimento na política de assistência social, como eu falei, ela tem sido cortada ou paralisada pelo menos há uns 5 anos. A gente poderia usar esse dinheiro de forma justa, adequada, e para o investimento realmente, né, nesses que são ou serão o futuro, né, do país. Eu vejo uma total ligação, né, como volto a dizer, não só por meio de incentivos fiscais, mas com o uso desses recursos das políticas públicas de educação, de assistência, para investir no esporte. É o que eu acredito e é o que, né, se tudo der certo, a gente estiver lá com a nossa representatividade, a gente vai Com lutar certeza. para poder cumprir. Beijos, Mônica, nossa presidente lá de Sergipe, amiga, querida, também sempre presente nas nossas lives. Inclusive, ela também vai ter uma essa semana, com a nossa querida colega lá de São Paulo. E, enfim, né? Eu só tenho a agradecer a Lu, que eu vou tentar não chamar mais de Luzia. Por favor. Essa semana vamos ter. Aproveito já para divulgar, né? Ó, alguém falou mais alguma coisa? Anice, cursos falta gestão a utilizar, infelizmente. Verdade, Anice. E a Anice, ela conhece bem porque ela é da região do interior, né? Lá de Paraupebas. E aí, infelizmente, como a gente já falou, se na capital é difícil, o interior é pior ainda. E realmente recursos sempre há, né? Os recursos eles estão inclusive previstos nos orçamentos, tanto no anual quanto no plurianual, mas a gente volta a dizer, e eu falo por experiência própria de trabalhar com política pública há 12 anos, esse dinheiro não sai do papel, né? E a gente, qual é a dificuldade? É má vontade, é desconhecimento, é corrupção, enfim. Né? O que acontece, né, nesse meio que, volto a te dizer, qualquer pessoa que a gente for falar vai concordar com tudo isso que a gente conversou hoje à noite. Mas, enfim. E a Mônica também falou, realmente, falta investimento. Investimento no sentido de colocar em prática aquilo que já está, inclusive, guardado, né? Mas a gente segue lutando todos os dias, porque a gente é sobrevivente, a gente é trabalhador, né? E aí eu aproveito também para convidar, né? Fala de novo os dias de treinamento, como eu faço para entrar, só advogadas, como é que é? Então, os treinos, eles são abertos para estagiárias em direito e também bacharelas, certo? Mas, assim, participam das competições de advogados, lógico. Por exemplo, nós temos a LIFA. A LIFA é a Associação Liga de Futebol de Advogados e Advogadas. Inclusive, vai ter uma edição Norte-Nordeste em Fortaleza. Vai ser muito legal, show de bola, certo? E para você participar dos treinos, basta ser advogada, estagiária em direito ou bacharela, certo? Os treinos são no sábado, a partir das 9h30, no Clube dos Advogados, e às 20 horas na Arena Caça Azul. Né? Terça-feira. Terça-feira. Então, fique à vontade para participar. Pode me procurar também pelo meu Instagram, tá? @Luziana Cristina Lima, que eu passo todas as informações. Eu quero Parabéns. participar um dia, eu quero ir lá, bater fotos, ver os Com treinos. certeza.
E quando tiver um campeonato por aqui também, ir lá torcer para que vocês, né, ganhem e sempre levem aí a força, a nossa bandeira, as nossas advogadas queridas, Com mostrando certeza. que a gente tem força também na canela, né, no pé, poder chutar todo esse machismo, né, todos esses absurdos que a gente vem enfrentando e que não é diferente no futebol. Eu queria, só para finalizar, a gente ainda tem um tempinho, né? E não é foco, né, da nossa live, mas eu não posso deixar de falar, porque, ainda mais como presidente da Comissão de Diversidade, a gente ainda sabe que no futebol, e aí é uma pergunta, é uma provocação que eu vou fazer para a Lu, essa questão não só do machismo, mas também do racismo e da LGBTI-fobia. Né? É muito presente. Mesmo a pessoa não quer, parece que faz parte de um inconsciente coletivo, que o primeiro xingamento que vem é algo nesse sentido. Né? É fulana, é uma mulherzinha mesmo, né? Uma mariquinha. É um viado, é bicha, né? Tinha que ser preto também, né? Nananana. Então, assim, esses absurdos. Como é que tu vê se isso faz parte também da realidade, se vocês combatem isso, se é menos no futebol feminino e qual seria também as estratégias que a gente poderia utilizar para também vencer, né, essa pandemia que esses preconceitos que a gente... Preconceito. Olha, assim, eu nunca vivenciei, nunca vi nada assim referente a isso. Eu acho que o feminino, ele também tem essa vantagem, nós somos muito mais civilizados. Sério, assim, é bem tranquilo os treinos, não, nunca presenciei isso. O que a gente presencia mesmo no dia a dia são as nossas dificuldades, não é? Dificuldade das advogadas, colegas, atletas casadas, né? Que às vezes não conseguem ir para o treino porque não tem com quem deixar o filho, é a dupla jornada, é a tripla jornada. São as dificuldades mesmo da questão de gênero. Participar de campeonato, como, né? Com quem eu vou deixar meu filho, sou eu a responsável. Se não sou eu, mas eu delego a uma outra mulher, né? Que é a babá. Mas de qualquer forma, a responsabilidade continua sendo da mulher, né? Sempre. Ou Sempre, ela cuida, ou ela supervisiona outra mulher que cuida. Mas assim, verdade. João, sendo muito sincera, nunca observei, nunca vi nenhuma prática desse tipo. Mas nós combatemos sim, também, através das nossas lives. A Dani está aqui, a gente está sempre fazendo lives nesse sentido. E, João, eu queria aproveitar esses minutos finais para te parabenizar pelo trabalho que tu vens fazendo. Não só na comissão, né? Tu és bastante atuante, muito atuante. Quero que tu saibas que eu te admiro muito. Certo? Torço muito para que tudo dê certo para você. Eu espero que você consiga todos os seus objetivos e que você também, né, quem sabe, né, consiga ir já, não sei, já de repente se eleito aí realmente conseguir efetivar, né, as políticas públicas. Nós tanto precisamos, viu? E é muito importante nesse momento que nós renovemos, né? Coloquemos pessoas capacitadas, coloquemos mulheres, coloquemos pessoas que lutam contra o preconceito de gênero, de raça, e também a questão da LGBTI-fobia. Né? É muito importante mesmo que nós tenhamos esse tipo de representatividade. Então, eu realmente torço muito. Eu Eu torço fico, muito porque eu acredito muito na juventude. Eu acho que somente a gente colocando pessoas que realmente sejam capacitadas, que realmente sejam militantes, a gente consegue avançar quanto sociedade. Então, é eu realmente agradeço imensamente, porque você realmente é aquela pessoa que desde a primeira vez que a gente se viu, passa essa energia bacana, e eu acho muito legal uma coisa que eu me apropriei, inclusive, né, do feminismo, essa questão da sororidade. Eu acho que a gente tem que ter sororidade. Realmente, com as pessoas, a gente tem que ter sororidade no mundo LGBT, a gente tem que ter sororidade com as nossas mulheres, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter empatia, a gente tem que apoiar essas lutas que são suas, são minhas, são nossas, né? Eu sempre falo, óbvio, né? Nós estamos numa disputa eterna e a minha luta ela não começou ontem, né? Quem me conhece sabe,
né? A Anice agora colocou, eu sou suspeito a falar porque é a minha história. Ela não começou ontem, né? Não é um projeto de paraquedas, né? Não é algo que, vou ali, vou tentar. Não é isso, é um projeto realmente. Vem a partir de muita luta, de muita experiência, e que justamente não começa agora, nesse período eleitoral, e também não vai encerrar. Porque passando, o meu trabalho ele vai continuar sendo o mesmo. Eu vou continuar à frente da comissão, né? Vou continuar trabalhando na política de assistência social, vou continuar lutando por aquilo que eu acredito e vou ficar muito feliz, sim, se eu entrar, óbvio. Se a gente conseguir formar uma bancada, como você colocou, com pelo menos 40% ou 50% de mulheres negras, de homens negros, de população LGBTI, de pessoas com deficiência, se a gente conseguir ter uma cara, né, de uma eleição no Brasil todo que seja mais representativa, eu já vou me sentir um vencedor, né? Ainda que não seja eu lá. Né? Eu falando hoje com uma colega que também está vindo, eu falei assim, nós não somos adversários. Nós não somos adversários. Porque a minha luta é a tua luta. Se eu entrar, eu vou estar defendendo a tua causa. Se você entrar, você vai estar defendendo a minha causa, porque eu, inclusive, vou estar lá cobrando de você. Né? Porque eu te conheço. E o ideal é esse, né? Os nossos adversários, as pessoas que a gente realmente tem que tirar, né? São essas pessoas que estão aí, né? No quinto, no sexto, no sétimo mandato e não fizeram nada, né? Que não representam, que não têm conhecimento, não têm qualificação e que não, mas eles têm uma coisa muito clara, que é a cara de pau de continuar lá e de continuar pedindo seu voto. Né? Então é isso que são esses que são os nossos adversários, não só meu, ele também é seu, ele é de toda a nossa população, porque não é à toa que a gente está vivendo o que está vivendo, né? Nesse país como um todo. Eu sempre falo do país, até Mônica estava aqui recentemente, né? E outras colegas, Cíntia também, que é do Nacional junto comigo, eu faço parte da Comissão Nacional. Então a gente sabe as dificuldades do Brasil, porque a gente está ali lidando todos os dias. Tenho pelo menos uns 30 grupos de WhatsApp que eu faço parte, né? E aí no cenário nacional, discutindo com outros colegas advogados, com os colegas da Comissão do Nacional. Enfim, a gente vê, né, essas dificuldades que a gente enfrenta não só aqui no Pará, mas em todo o Brasil, e que eu quero que mude o meu país, né? Para quem sabe a gente se voltar a ser uma referência para o mundo, né? Não só em políticas públicas, mas em exemplo também, né? Na superação de muitas coisas que a gente havia superado no passado e que a gente voltou a cair novamente. Principalmente quando eu leio a notícia agora essa semana dos indicadores, né, que o Brasil não atingiu nenhum indicador a respeito das imunizações das crianças de primeira a segunda infância. Então isso para a gente é muito triste, né? Porque isso está falando no nosso país. E aí, para finalizar, eu queria finalizar com um pensamento uma reflexão, na verdade, da Mônica Iose, que participou de uma live, né? A live, né? Não deixa de ser live também, todo mundo agora é live, no Conversa com Bial, que ela colocou assim, ela disse, nossa, era totalmente diferente há tempos atrás, quando eu, né, participava de alguma atividade, algum evento em algum outro país. Ela disse, eu cheguei, ela tá lá em Portugal, né, tá apresentando uma peça, ela disse assim, mas você é de onde? Você é brasileira? Sim, eu sou do Brasil. Aí, tipo, as pessoas estão olhando pra gente, né, com pena, né, nos outros países, quando em pouco tempo atrás a gente era, né, olhado com reverência, com orgulho, né, de dizer quem a gente era e de onde a gente era. E eu espero que a gente possa voltar a ser isso. Um beijo. Beijos. Deixa eu tirar peraí que eu vou fazer continua assim que eu vou tirar um selfie. Cadê? Aqui. Ai, cadê? Captura a tela. Vai. Foi. Beijos. Beijo, João. Te amo, te desejo muita sorte, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tá.